bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação web aplicada a jogos digitais. Entendi, Maria, não tem problema, certo? Você pega bem, você participa, você tá de boas. Você não vai perder nada. Nem teve aula segunda, então, né? Seu Derek, bom dia. Dona Joseline, bom dia. Professora Letícia, bom dia. Muito bem, pessoal. Nós estamos terminando, certo? Sabe Deus há quantas semanas atrás? 2 semanas atrás. As nossas tags HTML, tá? Verificando as tags básicas. Faltou nós vermos uma tag só, certo? Nós estávamos vendo até a parte de formulário. Nós vimos input, nós vimos label. Faltou o quê? Faltou a tag button para nós enviarmos o nosso formulário. Vamos pular para lá. Input button, certo? O que faz a tag button? Ela cria um botão. Simples assim, certo? Eu posso criar um button também. Utilizando um input, dizendo que o tipo dele é um botão. Mas essa tag button é uma forma mais moderna de fazer isso, certo? Ela é mais flexível também, eu posso colocar, eu posso estilizar ela de forma mais fácil, eu posso colocar imagens nesse botão e tudo mais, tá? Aonde que nós estávamos? Vamos abrir lá o nosso Visual Studio, deixa eu compartilhar com vocês o link, para vocês acessarem a pasta do meu projeto. Não tem problema, Maria, não te culpo. Fique de boas. E aqui está o link para vocês entrarem, então, na minha pasta do meu projeto. Lá em exemplos, exemplo A, opções, certo? Nós tínhamos um formulário. Vamos ver a cara desse negócio. Estava algo similar assim. Opções de jogo, áudio, volume de música, certo? Aqui era um input numérico, certo? Um number, esse cara aqui. Só depois podemos colocar números. De 0 a 100, certo? O mínimo é 0, o máximo a 100. O valor padrão que ele começa, 75. Temos uma caixa, um checkbox aqui, certo? Para o usuário marcar, para habilitar efeitos sonoros. Repare, ele já vem por padrão marcado. E temos aqui a parte de gráficos, onde nós temos essas 3 opções. Repare, né? Esse tipo de cara nós chamamos de radio. Como todos eles têm o mesmo ID, certo? Perdão, eles têm o mesmo nome, eu posso selecionar somente um deles, certo? Ah, mas o primeiro cara tem um nome diferente. Aí eu posso selecionar ele e os outros 2 posso selecionar somente um só, tá? Muito bem. O que faltou nós fazermos? Ora, vamos colocar um botão para nós enviarmos salvar essas opções, certo? Embaixo dessa minha divisória, eu vou fazer aqui, como eu fiz aqui em cima, uma linha para dividir, certo? Extremamente simples, eu vou colocar uma tag HR. E embaixo eu vou colocar um botão, uma tag button. Esse botão vai ser do tipo button, por exemplo. E o que ele vai fazer? Vai salvar as configurações. Quando você clica nele, certo? Ele é um botão. Simples assim, certo? Ridículo, sinceramente. Vamos fazer um outro... Vamos colocar um link aqui abaixo. O pessoal caiu. Parte da galera caiu. Essa internet. Vou ver se consigo passar pelo núcleo e escalar direto para a sede. Tava conversando com o pessoal ali, ó, o pessoal que tinha entrado antes.
tentar escalar esse problema da internet de vocês, porque ele está no núcleo regional, certo? Escalar direto para a sede, já que o núcleo não consegue resolver. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer um botão, vamos fazer um link, melhor dizendo, para nós voltarmos para a nossa página original, certo? Que era o quê? Exemplo A. Onde a gente estava vendo nossas âncoras aqui, certo? Eu tinha aqui ir para opções. Ele abria esse cara e eu quero agora voltar para o outro. Como que eu vou fazer? Embaixo de forms, eu vou colocar aqui uma quebra de linha com BR. Eu vou ter um link, uma âncora aqui, que faz referência ao meu arquivo exemplo A.html. E vai ter escrito aqui voltar, para nós voltarmos para lá. E está aqui. Voltar. Clico em voltar, vem para exemplo A. Clico em ir para opções, vai carregar exemplo A opções. Desta forma. Muito bem. Deixa eu só confirmar, mas eu tenho quase certeza que esse material ele está no sala de aula. Para hoje minha internet. Funcione também, por favor. Se não estiver, eu vou colocar agora. Carregue. Voltando aqui então, certo? Com isso, pessoal, nós finalizamos as nossas tags básicas de HTML, certo? Vamos ver se vocês ainda lembram do que tudo que nós vimos, certo? Por exemplo, para eu criar um campo onde o jogador vai digitar o nome do seu personagem, certo? E ele vai ter do lado um texto, nome do personagem, 2 pontos, e vai ter o campo. Que combinação de tags que eu utilizaria aqui? Eu utilizaria 2 tags, certo? Quais delas? Olha, eu quero que o usuário possa digitar para mim uma informação. Seria um parágrafo e um input? Seria um label e um input? Ou seria um form ou um input? O input nós sabemos que é, certo? Óbvio. Onde ele de fato vai digitar. Mas e para colocar o texto associado àquele input? Qual que é a melhor solução aqui? Parágrafo? Label? Qual que é a vantagem do label? Você associa um elemento ao outro na visão da HTML. Eu, de fato, associo, tá? Mas eu poderia também simplesmente fazer um parágrafo e vai ficar do lado, certo? A vantagem do label é que... Cadê nosso exemplo? Se eu clicar no texto do label, ele já vai realçar para mim o input. Se eu clicar em baixa, por exemplo, ele já vai marcar o radio associado a ele, tá? O input associado a ele. Essa é a vantagem. A mesma coisa aqui, habilitar efeitos sonoros. Por quê? Porque eu tenho esta for aqui, que está relacionado ao ID do input. Se eu colocar um outro nome, e eu clicar agora no label, nada acontece, certo? O for aqui tem que ter o mesmo valor do ID do input. E agora, se eu clico, facilita a vida, certo? É uma coisinha pequena, certo? Mas vai melhorar a experiência do teu usuário, certo? Diga lá, seu Gabriel. Por que existe o atributo ID no input e o atributo name? Por que um só já não basta? Por exemplo, aqui no nosso radio, repare, certo? Radio, nos outros aqui eu nem precisava colocar nome, certo? Não está tendo utilidade de fato. Em radio faz sentido, certo? Esse name aqui nos outros eu poderia utilizar para estilizar depois, tá? Em radio faz sentido. Por quê?
Esses três inputs, certo? Eles estão compartilhando do mesmo nome, tá? E com o radio, quando eles compartilham do mesmo nome, eu posso selecionar somente um deles, né? Ah, mas e para que tem um ID, então? O name, beleza. O nome é igual, eles compartilham nas mesmas características, as mesmas opções ali, né? O ID, para ter relação com o label, né? Clico em qualidade média, ele vai se relacionar com o ID qualidade média, que é exclusivo desta opção. Fez sentido, mais ou menos? Cadê o chat? Infelizmente, quando você começou a falar com o radio faz mais sentido, aí a gente caiu. Entendi. Vamos de volta, certo? O radio, certo? Repare que eles compartilham do mesmo nome, do mesmo name. Quando um radio compartilha do mesmo nome, eu posso selecionar apenas um deles, certo? Repare, os três radio compartilham do mesmo name. Eu posso selecionar apenas um deles. Por que eles compartilham do mesmo nome? Tá? Fossem nomes diferentes, eu poderia selecionar todos. Tá, isso é um name. E por que o ID? Né? O ID vai estar se relacionado com o label, certo? O ID do input se relaciona com o nosso label. E daí, quando eu clico no label, ele vai marcar o input com aquele ID. Faz sentido nesse caso? Cada atributo ele serve como uma âncora para comportamentos diferentes. Sim, né? O ID vai se relacionar com o label, né? E o name vai se relacionar com os outros inputs que têm o mesmo name. Ótimo. Maravilha, galera. Então, voltando aqui, certo? Na situação que eu tenho um campo para o usuário digitar o nome do personagem e um texto, nome do personagem, melhor solução para que nós temos. Opa! Aqui. É a opção B, label input, certo? Por quê? O atributo for lá de label vai se conectar com o atributo ID do input, certo? E o usuário agora, quando ele clica no label, quando ele clica no texto, vai focar de forma automática no campo de input, tá? Dito isto, galerinha, vamos praticar, vamos fazer uma atividade com relação a tudo isso que nós vimos. Qual que é a atividade de vocês? Você vai criar um arquivo HTML, certo? Para a tela de criação de um personagem. O que nós vamos ter, certo? Você vai criar um arquivo HTML padrão. Lembrando, como é que eu crio um arquivo HTML padrão? Ele pede um nome? Não, não pede. Vamos criar aqui um arquivo HTML. Aula. Eu vou colocar dentro do 04 que tem relação ainda. Novo arquivo. Criar personagem.html. Para eu fazer aquele padrão, aquele boilerplate que nós chamamos, exclamação. Ele vai dar duas opções, clica na primeira. Já preencheu um monte de coisa pra gente. Certo? Em seguida, eu quero que dentro do body você crie uma divisão com div, que vai ter uma classe container. Dentro desse div, dentro desse container, eu quero um H1, com o texto criação de personagem. Eu quero que você crie uma tag form, certo? E todo o resto que nós vamos fazer vai ficar dentro deste form, dentro desse nosso div, tá? Eu quero um campo de nome. Você vai criar um div, dentro dele vai ter um label, com o nome do personagem e um input. E eu vou ter aqui ainda um outro div, que vai ter um H2, e depois ele vai ter opções ali de que classe ele quer ser.
certo? Você vai fazer isso com input e label juntos. Por fim, eu quero que você coloque um botão para criar um personagem. Tentem fazer isso. Caso de dúvidas, me chamem, pessoal. Quem conseguir finalizar isso, tá? E eu vou dar um bom tempo para vocês fazerem. Tenta estilizar esse cara. Tenta brincar um pouco aí com o CSS. Lembrando, Gabriel, existe um login e uma senha para isso, certo? Você está no Linux, vai entrar no usuário escola, a senha é escola, certo? E daí, escola, ele salva o que você fez. Obviamente, você tem que entrar no mesmo computador, na mesma máquina, certo? Mas se você logar com escola, ele salva. Sim, claro, né? Mas tem seres que apagam, sim, com toda certeza. Não tem muita alternativa a isso, certo? Infelizmente, o Visual Studio na versão Visual Studio Code na versão web, ele não tem todas as funcionalidades que a gente precisa para poder utilizar, certo? Se fosse, já salvava a configuração ali. Em relação a arquivos, certo? A projetos e tudo mais. A gente poderia ter um Git para cada aluno, um GitHub, certo? Mas aí também vai ter que configurar o Git na máquina. E daí, a máquina é compartilhada. Já vai ver a dor de cabeça que vai dar, né? Um sistema próprio, uma forma mais... O que eu recomendo para vocês fazerem? Guardem no Google Drive. Final da aula, certo? Pega a tua pasta, botão direito aqui no explorador, revelar no explorador de arquivos. Opa. Ele vai abrir aqui a tua pasta. Copia o conteúdo e joga no Google Drive. E aí, o pessoal caiu. Ô, pai amado. E a internet estava relativamente boa nas últimas aulas. Que maldição. O que eu recomendo para vocês, pessoal? Finalizou a aula, certo? Botão direito aqui no explorador. Revelar no explorador de arquivos. Ele vai abrir o quê? O conteúdo da tua pasta no explorador, no Explorer do Linux. Pega esse conteúdo, arrasta para dentro do Google Drive seu. Eu tô vendo, Gustavo. Eu vou ver se consigo colocar mais uma cutucada lá na minha coordenadora para ela encher o saco do pessoal da sede. Eu tô vendo. Enfim, galera. Tentem fazer aqui a atividade. Dúvidas, por favor, me chamem. Não fiquem parados. Essa atividade, ela teoricamente está no sala de aula. Deixa eu confirmar até. Atividades. Não, pior que... Está? Não, eu estou em banco de dados para algumas conversas. Programação web. Atividades. Em aula 4, você vai ter o quê? Você vai ter essa apresentação, certo? O envio desse cara, você pode me enviar via chat. Pode enviar via mural, tá? Essa atividade não é avaliativa, ela não vale nota, nada nesse sentido, certo? Essa atividade é para nós praticarmos, certo? Eu não me importo de você enviar no mural, não me importo de você enviar no chat. O importante é você fazer.
né, é você praticar. Programação, meus caros. O Meet caiu, mas o YouTube não. Programação, pessoal, assim como qualquer outra habilidade, não tem escapatória. É prática, certo? Não adianta eu fazer uma aula somente expositiva. Por isso que nós precisamos dos laboratórios com Linux, das máquinas com Linux, certo? Você tem que praticar, do contrário, você não vai pegar, certo? Ora, não adianta você ter uma aula também só expositiva de matemática, por exemplo, se você nunca fez um exercício de matemática, né? Aqui também, não adianta só ser expositivo, expositivo, expositivo se você não tentar botar a mão na massa. Mandem brasa aí. Dúvidas, me chamem. Sim, Maria. Me batendo o olho. O problema é que a formatação no Meet quebra inteiro, né? Depois, quando eu for corrigir, eu vou copiar o teu e vou colar. E aí, dá uma olhada. Se você terminou, tenta estilizar, criar um CSS para esse cara. Estilizar os botões, esse tipo de coisa. Pessoal, semana que vem é a nossa semana de prova, certo? Prova de banco de dados, prova de programação web. Vai ser o esquema igual ao anterior, né? Igual no trimestre anterior. Kahoot de revisão, certo? As dúvidas que surgirem durante o Kahoot, a gente sana depois. E daí, na próxima aula, né? Ainda na semana que vem, prova, múltipla escolha, 20 questões. Essa prova ela vale 3 pontos da sua nota. Se eu não estou muito enganado, mas eu creio que eu não estou. Mentira. Semana que vem a prova vale 2. Na outra semana, nós vamos ter uma atividade prática avaliativa que vai valer 2 também. E daí na semana do 27/10, temos uma outra atividade prática valendo 2 pontos. E semana do 24/11, nós temos uma prova valendo 4. Agora que eu vi uma pesquisa aqui anônima para fazer sobre o... Sim. Bem lembrado, Gabriel. A minha coordenadora entrou aqui para falar com... Já falou com você sobre isso, mas acho que você não estava, né? Para quem não está sabendo ainda, galera, existe uma pesquisa, certo? Um questionário anônimo com relação à escola estúdio, certo? Em relação à minha pessoa, em relação ao professor mediador, em relação à infraestrutura da escola, tá? No final tem uma pergunta aberta com vossas sugestões e tudo mais. Por favor, respondam. O link para esse questionário está no mural do sala de aula, certo? Essa pesquisa, tá? Você tem que estar logado com o teu @escola, mas ela é anônima, tá? Eu criei esse questionário, tá? Pode ter certeza que ela é anônima. Não se preocupe com nada disso. Seja sincero nas suas respostas. Professora Letícia, por causa da prova que vai ser depois dessa aula,
Que horas que você quer que eu libere a galerinha aí hoje? Não estou te ouvindo, professora, infelizmente. Se você pudesse. Se você puder escrever, eu agradeço, porque só dá um bip aqui. O Letícia faz um beatbox, né? Que horas que você quer que eu libere o pessoal hoje, professora, já que no próximo horário é a prova Paraná? Que horas que essa galerinha vai encerrar aqui? 8h50? Perfeito. Nós temos 8 minutos. Não dá tempo de vocês terminarem isso em 8 minutos, certo? E eu corrigir. O que que a gente vai fazer? Vou ficar aqui, certo, auxiliando em dúvidas que vocês tenham. O que você conseguir fazer, certo, meus caros, mesmo que você não termine, salve em um arquivo e este arquivo coloque no seu Google Drive, certo? Na próxima aula, nós corrigimos ele, certo? Eu vou corrigir ele, nós vamos aplicar um Kahoot, vamos sanar as vossas dúvidas, e daí isso na segunda, e daí na aula da próxima quinta, prova. Se alguém terminou e quiser mandar no chat, eu dou uma olhadinha, certo? Temos... a pesquisa lá pro senhor. Perfeito, seu Gabriel. Maravilha, a gente vai compilar isso tudo depois, certo? A gente tem aqui N escolas, N cursos, não é somente jogos digitais, certo? Vou fazer uma análise em cima, uma análise de sentimento em cima da resposta aberta de vocês. E a gente vai subir esse negócio aí, certo? Pelos dados preliminares que eu olhei, o maior problema de longe é a infraestrutura, e não somente na escola de vocês, certo? Em basicamente todas. Vamos ver se isso faz alguma diferença aí na tomada de decisão no futuro. Não tem problema. Tem que ser mesmo, tá? É anônimo. Quem se importa, cara? Mete-lhe fogo. Muito bem, pessoal. Já que vocês estão sofrendo com essa internet, nos falta pouco tempo, vamos encerrar por aqui hoje, certo? Boa sorte para vocês na prova Paraná, agora próximo em seguida. E semana que vem nós vamos ter, então, segunda-feira, uma revisão para nossa prova da próxima quinta. A gente fica por aqui, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar no mural, podem me mandar e-mail, esse tipo de coisa. No mais, bom final de semana. Até segunda. Falou.